Que tal aprender esse pão caseiro de liquidificador? Dá para acreditar que esse pão aqui que ficou enorme e super fofinho não precisa de sova? Bom demais para ser verdade, né? Uma receita super gostosa e simples e rápida de fazer. Bora aprender? E para fazer o nosso pão de liquidificador é muito simples, gente. Antes de colocar os ingredientes aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o fermento, tá? E aí eu vou colocar aqui de pertinho para você ver bem. Eu tenho aqui na minha xícara ó, o fermento, tá? Fermento de pão, fermento seco. E eu vou colocar aqui um pouquinho da água. E é água morna, tá, gente? Não é água fervendo. Então, aguinha morna e eu vou fazer uma misturinha aqui, ó. Só para desmanchar um pouquinho o nosso fermento, tá? Mistura bem. Tem que misturar bem porque ele acaba ficando tipo uma pastinha, tá vendo? Então a gente mistura bem ele. Vou deixar um pouquinho aqui descansando, tá? Enquanto a gente vai colocando os outros ingredientes no liquidificador. Então aqui no liquidificador eu vou colocar o ovo, o óleo, e aí eu gosto de passar aqui ó, a espátula ou a colher para tirar todo o óleo. Vou colocar açúcar e sal, aqui já estão os dois juntos, tá? Vou colocar a água, o restante da nossa água morna. Agora eu já vou vir com aquela nossa misturinha, ó, de água com fermento, tá? Passar aqui a colher, ó, para dar uma raspadinha. E agora tá na hora da bagunça, né? Agora a gente vai fechar aqui o nosso liquidificador e vai bater bem. Enquanto aqui bate essas misturinhas para fazer o nosso pão de liquidificador, eu já quero te convidar para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações, assim toda vez que entrar um novo vídeo aqui no canal, você vai ser lembrado ou avisado. E já deixa o seu like, o seu joinha, porque é assim que eu sei que você está gostando das receitas. E mais uma coisinha, aqui do lado tem uma setinha. Então quando você clicar nela, vai estar toda a descrição da nossa receita. Em gramas, em xícaras, tá bom? Agora bora finalizar o nosso pãozinho. Já bati nossa misturinha, Val, quanto tempo? Rapidinho, gente, só para ficar tudo bem homogêneo, tá? Rapidinho mesmo. Então aqui está a nossa misturinha e nós vamos ir colocando a farinha de trigo, tá? Vou colocando aos pouquinhos e vou misturando. Ó, coloco e aí eu peneiro, tá? Gosto de peneirando. E o legal desse pão, gente, é que não precisa de sova. Então não precisa estar cansando os braços, fazer aquela bagunça na hora que a gente sova, né? Vou pegar aqui a espátula, ó, e vou ir misturando. Então é só isso, gente, é só esse o processo. É só a gente colocando a farinha de trigo e misturando, tá? Se você tiver uma colher de pau, ajuda até no processo, tá? Porque a colher mais durinha, mais firme, facilita para tá mexendo aqui. Ó, vou colocando aos pouquinhos a farinha e vou misturando bem. Ó, como eu já coloquei toda a farinha, agora a gente precisa misturar bem, tá? E a nossa massa aqui fica um pouco mais pesadinha, mas não é nada assim, ó, cansei meu braço. Não, é só realmente misturar para não ficar nada de farinha, né? Ó, massinha já está pronta, gente. Olha isso daqui, que fácil, né? Sem mistério, sem segredo, massa de pão sem sovar. Que coisa melhor que isso? E o pão ele fica simplesmente delicioso.
Eu peguei aqui, gente, uma forma redonda de bolo, tá? Essa aqui tem um fundo removível, mas não precisa usar forma redonda, pode usar aí quadrada, retangular, enfim, o que você tiver em casa, tá? E não precisa também ser de fundo removível. E aí o que eu vou fazer? Eu vou botar um pouquinho de óleo. Você pode usar óleo, pode usar margarina, pode usar manteiga, tá bom? O que tiver em casa. E aí eu vou pegar, ó, um guardanapo e aí eu vou untar. Passei bem o fundo e agora na lateral. A lateral não foi suficiente, então eu venho aqui, ó, boto um pouquinho e passo em toda a lateral. E aí você vai fazer esse mesmo processo usando manteiga, margarina, tá? Vou pegar um pouquinho da farinha, vou vir colocando aqui do lado. E agora eu vou colocar a massa do nosso pãozinho aqui dentro. Gente, olha, muito fácil, né? Não tem nem como falar que não vai fazer pão porque não sabe fazer pão, que não gosta de sovar. Essa massinha aqui é super fácil, gente. Bem rápida, né? Bem rapidinha. Chegou a visita? Pega e faz esse pãozinho aqui, ó, para sua visita. Então não tem mais desculpa. Ó, espalhei a massa, tá? Fica uma massa bem gostosa. Se você quiser colocar queijo ralado na massa também dá, tá? Pacotinho de queijo ralado você pode acrescentar aqui. Massa toda na forma e eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um pouquinho de óleo e vou colocar um pouquinho, ó, de óleo, tô com a própria garrafinha, nos meus dedos. E aí eu vou passar aqui por cima, bem de levezinho. Nada de exagerar, tá, gente? Por que isso, Val? Porque a gente vai cobrir aqui com plástico filme. E se a gente não coloca o óleo, se a gente não unta aqui, o que vai acontecer? Quando a gente retirar o plástico, a massa vai estar em contato com ele. E aí, quando a gente tira o plástico, vem grudada a massa e tira o ar que já está aqui. E a gente não quer que aconteça isso. Então, a gente passa o óleo ou a margarina, a manteiga, e você derrete um pouquinho, tá? E passa aqui antes de colocar o plástico filme. Já passei o óleo, então eu venho com o quê? Com plástico filme, tá? E deixo bem fechadinho. E aí, quanto tempo vai ficar a nossa massinha descansando? Vai variar muito com a temperatura aí da sua cidade também, mas é até dobrar de volume, tá? Então, ó, a gente bota o plástico e passa o óleo, porque caso cresça até aqui em cima, na hora que a gente tire o plástico, ela não grude, tá? Agora vem aquela diquinha de vó, né? Minha avó sempre fazia isso. Pegava um paninho de prato limpinho, né? Deixava aqui em cima. Se na sua cidade tiver sol, leva pro sol, tá? Lembro que a minha avó colocava até às vezes coberta. Botava a coberta na rua, tava quentinha, vinha aqui e colocava a coberta quentinha. Val, aqui tá frio, porque na minha cidade tá frio. Tem um solzinho muito tímido aqui. O que eu fiz? Eu liguei meu forno, pré-aqueci ele a 180 graus por uns 10 minutinhos, tá? Só para ele ficar morninho. Já desliguei e agora eu vou levar para descansar no forno quentinho. Não esquece de desligar o forno, senão já vai começar a assar, tá? Então realmente é só para descansar no calor do forno e ele crescer mais. Então vamos levar para descansar e daqui a pouco eu já te mostro o resultado. Acabei de tirar o pão do forno, tá? E ele ficou 2 horas descansando, tá? Ele demorou mais para crescer porque aqui tá bem frio. Então, eu mesmo tendo colocado no forno morninho, ele demorou mais porque o forno acabou esfriando bem rápido, né? Se aí tiver um dia bem quente, 1 hora, às vezes até menos, já é suficiente, tá bom? Então, agora a gente vai tirar esse plástico aqui de cima, ó. E aí ele não gruda tanto por causa do óleo que a gente colocou. Olha aqui, gente, como encheu a forma. A forma ficou bem cheia mesmo. E essa forma, depois eu vou colocar na descrição para vocês, mas ela tem de 7 a 8 centímetros de altura. Então ali, conforme tava uma meia hora, 1 hora, parecia que nem ia crescer, sabe? Ele realmente, por causa do frio, demorou bastante. Agora já cresceu bastante, mais que dobrou de tamanho. Hora de
levar a assar em forno pré-aquecido 180 graus. Depois de assadinho, eu mostro para vocês como que ficou o nosso pãozinho. E o nosso pão saiu do forno, ele tá já frio, tá? Tá morninho na realidade. Ficou 35 minutos assando e, gente, cresceu muito. Deixa eu virar aqui, ó. Tem um ladinho que ele começou até a transbordar aqui na forma, ó. Cresceu bastante mesmo, tá? Agora eu peguei uma faquinha comum de serra e eu vou só dando uma apertadinha aqui nessa lateral, onde tá mais douradinho, que criou uma casquinha, né? Como a minha forma é fundo removível, eu vou pegar um prato e vou desenformar o meu pãozinho aqui, ó. Então, só empurrar. Olha que grande ele ficou. Eu usei aqui uma forma de 20 centímetros, tá? Mas poderia tranquilamente ter usado uma de 25 e ter deixado ele descansar mais, que aí ia crescer mais, tá? Agora eu vou cortar um pedaço pra gente ver como que ficou. Vou cortar com faquinha de serra mesmo, tá? Olha esse pão, gente. Olha aqui, bem fofinho, ficou gigantesco. Ó, vou colocar meus dedos aqui, ó, só pra vocês terem noção. Ele tá com 8 centímetros, tá? E aqui, gente, olha esse pão, extremamente fofinho e sem precisar sovar ele. Ó, eu adoro comer o pão assim morninho, quentinho, com manteiga, mas eu vou usar esse docinho de abóbora aqui, ó, receitinha de vó, gente. Já tá semanas esse doce aqui pronto, ó, na geladeira, fechadinho. É um docinho de abóbora, sabe? Abóbora com coco, que eu também amo comer assim com pão. E essa receitinha aqui tem no canal, tá? Eu vou deixar o link também nas descrições pra vocês. Gente, então eu cortei um pedacinho aqui, ó, um pouco menor. E eu vou passar o meu docinho de abóbora com coco. Vamos colocar então aqui um pouquinho do nosso doce. Olha isso aqui, gente. Que delícia! Agora aquela hora bem difícil, aquela hora de experimentar. Então vamos ver como que ficou essa delícia aqui, ó. Gente, ficou muito gostoso mesmo. Olha aqui. Ele fica bem fofinho. Como eu falei pra vocês, eu coloquei esse docinho de abóbora aqui, ó, porque lembra muito a infância, né? Realmente a receitinha de vó, pão caseiro e doce de abóbora caseiro também. Mas você pode colocar aí uma geleia, manteiga, margarina, enfim, o que você gostar. Aqui pra ficar melhor, só faltou um cafezinho. Espero que você tenha gostado dessa receita. Faça aí na sua casa e depois me conte o que achou, combinado? Beijo, eu vou ficando por aqui, ó.